Boa tarde, meu nome é Carlos Eduardo Rossi Barreto, eu tenho 16 anos, sou de Cândido Mota, do Rotary Clube Cândido Mota e sou candidato do Distrito 4510 e sou candidato ao intercâmbio da Austrália. Eu vim trazer para vocês um pouquinho de informação sobre o Brasil, sobre como que é meu país e apresentar isso para vocês. Primeiramente, para falar do Brasil, antes de tudo, é bom ressaltar e lembrar a forma de colonização que a gente teve, que infelizmente foi uma colonização de exploração, em que o Portugal, que é o país que nos colonizou, usufruiu de todas as nossas riquezas. E por ter sido Portugal, que foi nosso colonizador, nossa língua oficial é o português, os brasileiros falam português, e isso acabou desgastando muito nosso país economicamente, porque todas as riquezas que eram produzidas aqui eram transportadas e levadas para fora, para a Europa. Isso acabou afetando muito e até hoje o Brasil não é um país tão industrializado, está passando pelo esse processo de industrialização. Ainda não é um país de primeiro mundo, é um país de segundo mundo, com nossa economia voltada para a agricultura e para a exportação. Não é um mercado, um consumo desse mercado interno. E todas as matérias-primas, madeira, os minérios, carvão, petróleo, isso é muito utilizado para exportação, não é utilizado para um consumo interno, por isso nossa economia não é muito forte. E aí a gente, isso acarreta inflação, ao desemprego, a desigualdade social, que é muito presente, muito forte no nosso país, que são pontos ruins do nosso país. Mas para compensar isso, essa colonização trouxe também muitas culturas para o Brasil, porque diversos países vieram para cá, diversos países da Europa. Então aí a gente tem Portugal, que foi os colonizadores, África, países da África, então nossa cultura é muito forte nessa área, por conta da escravidão, dos escravos africanos. Vieram imigrantes italianos, alemãos, japoneses orientais, mais no século XIX. Então, o país tem uma mescla de culturas riquíssimas e isso traz uma riqueza cultural forte para o nosso país. E isso é algo que todo brasileiro se orgulha. Pelo menos eu me orgulho disso, porque o nosso país ele não tem aquela característica, porque ele é muito rico e muito forte nisso. Então, nós vemos aí desde sempre diversas religiões, mesmo sendo a católica predominante. No Brasil é presente religiões islâmicas, orientais, como o budismo, além das protestantes, que surgiram na Europa, que são muito fortes, mas mesmo assim nosso predomínio é europeu. O país tem bastante tradição nos esportes, principalmente no futebol e no vôlei, que o Brasil é campeão aí afora diversas vezes. E todo brasileiro, é uma característica de todo brasileiro gostar de esportes, e isso faz parte do nosso lazer. Fala que brasileiro é preguiçoso, mas quando é para correr atrás da bola, ninguém tem preguiça não. Isso daí é muito eu sou feliz em dizer isso, que o Brasil tem esse ponto forte, que é dos esportes. Além disso, o Brasil é um país muito extenso, o quinto maior do mundo, ou o quarto maior do mundo, agora não me falha a memória, e isso traz uma riqueza regional muito grande. Tem muita diferença entre as regiões, se for comparar o sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, o país é bem diverso, e aí a gente tem sotaque, diferença de sotaque, tudo por conta desse regionalismo, diferença em tradição, algumas festas que são comemoradas em algum lugar. Por exemplo, no norte a gente tem a festa do Touro Bandido, que é muito forte e que já não é tão aqui no sudeste, mas aqui no sudeste tem o carnaval, tem festa junina, que é muito forte, e que são festas que marcam a nossa tradição. Aqui no interior, que eu sou do interior, a gente tem uma festa muito grande que é a Folia de Reis, que ainda é fortemente comemorada, que é bem raro, são poucos as cidades que ainda tem
uma festa dessa. E isso só valoriza a nossa cultura, a cultura brasileira diversificada. A culinária do Brasil, ela é uma das mais saudáveis do mundo, que tem muitos países que, por conta do desenvolvimento, acabaram afetando na gastronomia, na indústria gastronômica, mas o Brasil ainda é bem saudável em relação a isso. O prato característico do Brasil que representa o Brasil afora é a feijoada, e isso é uma herança africana. E além disso tem o arroz e feijão que todo brasileiro come, mas ainda assim tem muita diferença por conta das regiões com alimentação diferente, mas isso tudo é por conta da vastidão do nosso território. É bom ressaltar a riqueza natural do Brasil, que mesmo sofrendo muito por conta da colonização, ainda é muito rico e ainda tem um potencial forte de crescimento. O problema hoje enfrentado é em relação ao nosso governo, que tem muitas polêmicas envolvendo a corrupção dos nossos governantes, e isso é uma coisa que a população brasileira tem lutado contra, mas ainda não tem dado resultado, muito por conta de todo o abafamento, de tudo que está acontecendo e da diminuição dos protestos, da diminuição da luta, porque isso aconteceu mesmo. O brasileiro é um povo que se conforta muito com a situação que está vivendo, e isso acaba dando espaço para esses casos, infelizes casos, acontecerem, voltarem a acontecer e continuarem. Mas trabalhar para que isso mude e utilizar da educação para reverter todos esses acontecimentos, porque o Brasil tem força suficiente para dar a volta por cima e se tornar um dos melhores países do mundo para se viver. A educação no Brasil pública, ela ainda é um pouco deficitária, com as escolas em alguns estados, as escolas públicas estão em um estado meio complicado, com a falta de material, falta de incentivos, os professores sofrem bastante com isso e os alunos são os principais que saem perdendo aí. As escolas particulares do Brasil, elas estão no estado bom, se for ver, e por isso, além disso, tem muita desigualdade por causa disso. Porque tem muita desigualdade ao acesso da educação, que acaba afetando a população futuramente, na concorrência para o emprego. Então, ainda assim, ocorre essa vantagem para os mais ricos. Eu acho que é só isso que eu queria trazer para vocês, e eu queria muito agradecer muito pela atenção, e tamo aí.